Então, nessa ação penal 502, 21, 79 e 78, depoimento do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa. Senhor Ricardo, em condições normais o senhor teria o direito de permanecer em silêncio, como acusado nesse processo. No entanto, é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo. Por esse acordo, o senhor teria renunciado a esse direito ao silêncio e se comprometido a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Ricardo? É isso mesmo, Excelência. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Ricardo? Pretendo. Senhor Ricardo, então, por conta desse acordo, eu vou advertir o senhor que o senhor não tem o direito ao silêncio e o senhor deve dizer apenas a verdade perante a justiça, sem exagerar e sem excluir qualquer fato, certo? Correto. Vou também adverti-lo, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por falso testemunho, além do senhor correr o risco de perder o seu acordo. Certo? Correto, Excelência. Eu tenho umas perguntas um pouco mais gerais para o senhor e depois nós vamos entrar direto aqui no objeto dessa ação penal. Certo? Algumas coisas são repetidas, mas esse é um outro processo. O senhor, em 2014, era presidente da UTC Engenharia. Exatamente, Excelência. A UTC Engenharia era uma empreiteira fornecedora da Petrobras? Sim. O senhor prestou depoimento anteriormente aqui perante a Justiça e o senhor revelou que a UTC Engenharia, como outras empreiteiras, efetuaria o pagamento de vantagem indevida, propina a agentes da Petrobras. Correto, Excelência. Isso acontecia de uma maneira reiterada, senhor Ricardo? Sim. O senhor tem conhecimento se outras empreiteiras também faziam isso? Como já relatei na minha colaboração, já a grande maioria das empreiteiras faziam isso. Esses pagamentos também eram destinados a agentes políticos? Sim. Então, agentes da Petrobras e agentes políticos? Em alguns casos era para agentes políticos e uma parte para agentes da Petrobras. Certo. Indo para esse caso aqui em objetivo, a acusação do Ministério Público é contra o senhor, mas também contra o senhor Jorge Afonso Argelo. E supostamente aqui, segundo a acusação, ele teria cobrado, exigido valores do senhor e de outras pessoas em relação à atuação dele na CPI da Petrobras. O senhor prestou esse depoimento sobre esses fatos durante a fase de investigação. O senhor pode fazer uma narrativa para mim sintética, como que isso aconteceu, se isso aconteceu mesmo e como é que foi? Isso ocorreu em maio, junho de 2014, com a instalação da CPI, primeiro a CPI do Senado, depois a CPI mista do Senado e da Câmara, onde foram instaladas a CPI da Petrobras, as duas, em algum momento elas ocorreram com paralelismo, onde a imprensa vinha noticiando muito a convocação das empresas que estavam envolvidas de alguma maneira, porque a Operação Lava Jato já estava em curso e a preocupação era crescente, que nós teríamos, pelo menos eu, tinha uma preocupação muito grande de ser convocado para depor nenhuma dessas CPIs, principalmente a do Senado, que foi a que se instalou primeiro. Então, em linhas gerais, eu atuei em função disso, junto ao senador Ginhazelo, para que ele pudesse me evitar a minha convocação em função da exposição midiática que isso poderia ter. Mantive contato com ele para que isso ocorresse e me foi me dado uma quase certeza de que eu não deveria ser convidado pelo controle que ele podia ter em cima, não da CPI, mas da mesa, o controle, porque ele era vice-presidente da CPI. Então, o contato com ele foi exclusivamente para evitar essa convocação e, em contrapartida, ele me pediu recursos que eu aceitei e contribuí para a campanha para diversos partidos, conforme eu já relatei na minha colaboração. Para sermos agora um pouco mais específicos, como que isso iniciou? O senhor procurou ele ou ele procurou o senhor ou o senhor foi procurado por uma terceira pessoa? Bom, eu mantinha contato muito frequente com um colega meu, quer dizer, um outro empresário, o Léo Pinheiro, está inclusive aí agora, e
como eu conversava com ele semanalmente, invariavelmente cada 15 dias, um dia desses ele me disse: Ricardo, nós estou preocupado, mas a gente tem uma forma de tentar resolver isso. Eu estou muito preocupado. Ele fez: mas nós temos uma forma de resolver isso, mas você tem um problema com o senador Jim, mas se você quiser, você pode conversar com ele. Foi através do Léo Pinheiro que eu voltei e retornei a falar com o senador Jim Argelo. Tá. Mas quem colocou esse assunto pela primeira vez foi o senhor Léo Pinheiro, então, para o senhor? Ou o senhor que procurou o senhor Léo Pinheiro? Não, eu estava procurando saber como é que eu poderia chegar lá, no termo. Mas que Léo, na conversa comigo, no jantar, ele me disse: não, podemos conversar com o Jim. Mas me pareceu que ele já tinha conversado. Tanto é assim que quando eu cheguei para conversar com ele, o próprio Léo já me disse que eu tinha um problema com o Jim do passado, que foi esclarecido depois comigo e com o próprio Jim na casa dele. Essa conversa com o senhor Léo Pinheiro, isso foi só o senhor e ele ou tinha mais pessoas? A primeira vez foi eu e ele só. E teve alguma segunda vez? Eu conversava com o Léo invariavelmente uma vez por semana. E depois eu me encontrei com o Léo e com o Júlio Camargo. Certo. E eles que levaram o senhor para conversar com o senhor Jim Argelo? Sim, senhor. Essa reunião com o senhor Jim Argelo, a primeira reunião, foi aonde, o senhor se recorda? Foi na casa. Eu nunca soube se a casa era do senador Jim ou se era do filho dele. Me pareceu que era uma casa do filho, inicialmente, porque era quem nos recepcionava na porta e tudo mais. Eu tive com ele 2 vezes, junto com o Léo e com o Júlio, na casa dele, geralmente à noite, sempre à noite. Depois eu estive sozinho com o senador Jim e o filho estava na casa também, mas falei com o senador um dia à tarde, a última reunião foi à tarde. Essas 3 reuniões é o que eu tenho certeza que houve. Certo. E qual é o período de tempo, mais ou menos, entre a primeira... De maio a final de junho. O intervalo foi esse. E por que 3 reuniões, senhor? 3 reuniões pelo seguinte: a primeira porque havia uma certa insatisfação do senador Jim com relação a alguma coisa do passado, que eu nunca entendi que tivesse algum desagrado da parte dele, por uma coisa da década de 90, 80. Eu não era nem o TC. E o Léo tinha me alertado. Eu fui lá para tentar resolver esse assunto. E consegui negociar, mas conversar a respeito disso. E ao mesmo tempo que fiquei sabendo que ele poderia me ajudar, ou ele poderia evitar a minha ida à CPI, as 2 CPIs, na verdade. Eu ouvi os pedidos para que isso acontecesse, disse que poderia resolver, mas que eu precisava pensar. Voltei na segunda vez para dizer ok, dei o ok final sobre isso aqui na segunda vez, que os valores eram muito altos, impossíveis de se cumprir com facilidade. E na terceira vez eu tive à tarde só para pegar os contatos com quem eu deveria falar, quem iria me procurar, para que eu pudesse fazer os depósitos nos diversos partidos, como estava sendo combinado, porque eu não ia fazer isso, a não ser que fosse contribuição política. Nessa primeira reunião e nessa segunda reunião, as conversas que o senhor teve com o senhor Jim Argelo estavam juntos, o senhor Léo Pinheiro e o senhor Júlio Camargo? Uma parte da conversa, para resolver o passado, nós nos retiramos, Jim e eu, para a sala, para exatamente fechar essa dúvida. Já que o senhor está me permitindo, Excelência, que eu discorra a respeito do assunto, eu fui tirar essa dúvida, por isso que eu tinha uma expectativa de pagamento para evitar essa convocação bem menor, e para fechar esse assunto, não ter mais discussão alguma, eu aceitei pagar 5 milhões em contribuições políticas e depois negociei em 6 parcelas. Certo. Nessa primeira reunião, então, quando houve essa solicitação de contribuição nessa primeira reunião? Na primeira reunião, sim, senhor. E isso foi colocado assim pelos então senador de uma forma explícita para o senhor, ou como isso foi colocado? Não, explicitamente. A função da contribuição era evitar e não ser chamado nem ter consequências com relação à CPI da Petrobras.
Então não era só não ser convocado, tinha também outros... Não, era não ser convocado. Não ser convocado. Exato. E por que o senhor falou agora, então, de não ter consequências? Quando você é convocado para uma CPI dessa, eu já estava sendo exposto na mídia de uma maneira muito forte, inclusive porque o Paulo Roberto Costa colocou meu nome lá numa relação de contribuições, que até hoje eu não sei porquê. E a primeira vez que saiu na revista Veja essa notícia, eu comecei a ficar preocupado com a minha exposição. Certo. E com a imagem da empresa. Por isso que eu chamo de consequência. Então, nessa primeira reunião, o senhor não deu o seu ok? Não. Eu só dei ok na segunda. Na segunda reunião. E na segunda reunião também estavam Léo Pinheiro e Júlio Camargo? Júlio Camargo. E eles também presenciaram esse ok? Presenciaram parte a parte dos 5 milhões, foi todo mundo junto. Tá. E essa terceira reunião, o senhor foi apanhar informações sobre como fazer o pagamento? Eu combinei para ele me dar o contato, o contato de com quem eu deveria falar, quem ia me procurar para que eu pudesse efetuar as contribuições políticas, porque eu já tinha dito a ele que não ia ser através de Caixa 2, e sim contribuição de campanha. E o senhor recebeu indicações dele? Recebi. Ele que indicou para quem o senhor deveria contribuir ou ele indicou uma pessoa? Ele me deu os dados para que eu seria procurado, ou eu procurasse o senhor Roxo, Paulo Roxo, se eu não me engano. Nessas reuniões que o senhor teve com o senhor Jim Argelo, esse senhor Paulo Roxo estava presente? Não. E essa outra pessoa, Valério Neves Campos? Não, o Valério e o Roxo estavam presentes. O Valério Roxo, eu vim a rever o Roxo e a conhecer o Valério quando eles estiveram no meu escritório, alguns dias depois, para poder definir contas de partidos, etc. O filho do senhor Jim Argelo Júnior estava presente nessas reuniões? É por isso que eu digo ao senhor Excelência que a casa poderia ser do filho do senador, porque ele era quem recebia na porta, quem perguntava se a gente queria água. Ele era uma pessoa periférica na conversa. Mas ele participou das reuniões nas quais foi acertada essa contribuição? Não, ele não. Só se ele ficasse querendo escutar, assim, mas ele não participou. Não estava sentado junto ou coisa parecida? Absolutamente. Certo. E essa solicitação de contribuição foi só ao senhor ou foi também, por exemplo, ao senhor Léo Pinheiro e ao senhor Júlio Camargo? Eu entendo, e porque eles estavam juntos, que eles também deveriam estar contribuindo. E me parecia que a contribuição tinha que ser talvez no mesmo valor, não sei. Mas eles nunca discuti qual o valor. Mesmo porque eu estava, vou dizer a palavra correta, acanhado por estar pagando um valor que cumpria compromissos passados também, né, que eu também nunca considerei como devido, mas que eram, e ao rigor dele. Certo, mas quando foi feita essa solicitação, isso foi solicitado ao senhor ou foi solicitado para os outros dois também? Não sei se eu entendi a sua resposta. Foi solicitado para mim, mas os outros dois também receberam solicitação. O senhor presenciou? Presenciei, que estava se discutindo contribuição para evitar. E quando eu cheguei lá, e que já encontrei o Léo e o Júlio, o assunto explícito era esse. Não havia outra razão para a gente estar lá, não sei essa. Foi aqui, segundo o Ministério Público, outras empreiteiras também teriam recebido solicitações similares a Camargo, Andrade Gutierrez. O senhor teve conhecimento disso? No momento, naquela época, não. Mas e teve em momento posterior? Na imprensa agora. Só na imprensa? Na época o senhor não tinha presente que essas contribuições estavam solicitadas dos outros? Não, que para todos esses aí não. Por exemplo, eu li que uma empresa... Por exemplo, nunca soube que a Engevix tinha sido solicitada, nem que a Camargo estava sendo solicitada. Eu fui, a pedido do próprio Léo, eu falei com o Márcio Faria, que remeteu para outra pessoa o assunto e eu saí fora do circuito. Tá, mas o senhor falou o que para o senhor Márcio Faria? Que havia uma possibilidade de convocação e que, se ele quisesse, poderia procurar o próprio Léo ou o próprio senador, que ele poderia ajudar. Quem pediu que o senhor falasse com o senhor Márcio? O Léo Pinheiro. Isso foi antes ou depois dessa conversa do senhor com o senador? Foi depois. Depois? Foi depois. E o senhor tem conhecimento do desdobramento disso? Não. Junto ao... Não tenho.
O Márcio Faria, ele disse para o senhor para quem que ele ia passar esse assunto? Ele não trata nada em Brasília. Tá. Ele sempre remetia a Brasília para outra pessoa, o Cláudio Melo. Certo. Depois que o senhor recebeu essa solicitação, então o senhor deu o seu ok, recebeu as indicações de como que seria procurado pelo Paulo Roxo, pelo que eu entendi? Paulo Roxo foi o nome que ele me deu. O que aconteceu a partir daí? Bom, eu tinha um telefone de Paulo Roxo, não me recordo agora se eu liguei para ele ou se ele me ligou. Eu sei que ele estava com meus dados também. É um belo dia, uma semana depois do último contato, o Júlio Camargo me ligou e disse: olha, eu estou com o Paulo Roxo aqui, vou levá-lo aí. E ele trouxe o Paulo Roxo até a minha sala, meu escritório. O escritório do Júlio não era muito distante, em São Paulo, do nosso. Era cerca de 15, 20 minutos. Ele levou o Paulo Roxo lá e o Valério, esqueci o nome dele agora. Uhum. E o Paulo Roxo, inclusive, me disse que se lembrava de mim. Eu não me lembrava dele, porque eu trabalhei alguns anos em Brasília também. E o Júlio foi embora e eu comecei a conversar com ele para acertar as bases dos pagamentos. Certo. E o que foi acertado daí? Como eu tinha acertado com os senadores em 5 milhões de contribuições políticas, Uhum. O Paulo Roxo me apresentou uma relação de partidos e eu fiz um parcelamento. Me parecia que era tudo para o governo do Distrito Federal ou alguma coisa assim, a campanha. Eu não me preocupei em ver quantos partidos eram, nem coisa. Estava muito mais preocupado em fazer os parcelamentos para poder fazer frente a essa despesa que, na nossa opinião, era muito grande. Então, dividimos isso em 6 parcelas e temos uma primeira de 1,5 milhão, 2, coisa assim. Foram feitas as contribuições depois? Foram todas. Qual que foi o papel do senhor Valmir Santana nesse... Valmir, excelência, o Valmir, o senhor sabe, foi meu financeiro. Sim. Depois que eu acertei as bases das 6 parcelas, eu chamei o Valmir, apresentei ele ao Roxo e ao Valério. Ele fez: pega as contas que tem que ser pagas dos partidos para você providenciar o pagamento. Uhum. Foi isso que aconteceu. E o Valmir deve ter cumprido isso porque cumpriu, pagou. Nessas conversas com o Paulo Roxo e com o Valério Neves, foi mencionado o motivo desses pagamentos, que isso estava relacionado à questão da CPI? Com o Valério? Isso. Não mencionei para o Roxo que o assunto era CPI ou não. E com o senhor Valmir? Como o Valmir estava sempre comigo, o Valmir sabia que eu estava sendo protegido por esse dinheiro. Ele presenciou alguma das reuniões do senhor com o senador, então? Não, o Valmir nunca, nem a Brasília foi. A sua empresa havia já feito doações, contribuições eleitorais para as eleições distritais? Não. Não? Não, senhor. Foi a primeira vez, então? Foi. Distrital, seguramente. E já tinha feito doações anteriores ao senador Gin Argel? Não, senhor. Tem aqui uns dados. Um telefone 9819-35760. É o meu. O senhor usava esse telefone, então? Uso até hoje. Deve ser 981935760. Isso. É. O senhor teve contato com outros executivos da OAS sobre esse assunto? Não, senhor. Da OAS, não. Só com o Léo. Não. Conhece esses outros acusados aqui, Roberto Zardi e Edilson de Cerqueira? Não. Era utilizado algum codinome, algum apelido para o senhor Gin Argelo nas conversas do senhor com os seus colegas, dirigentes pleiteiras, ou com o senhor Léo Pinheiro? Só utilizei. Quem utilizou o apelido para o senador Gin de alcoólico foi Léo Pinheiro. Uhum. Eu segui esse apelido. Tem uma informação 50/2016 no processo. Está no processo 501-2298-77, evento 1, arquivo alt 35.
Tem alguns extratos aqui de umas conversas que o senhor teria tido com o senhor Léo Pinheiro. Numa dessas conversas, o senhor teria afirmado para ele o seguinte: já falei com o Márcio, falta Sérgio, abraço. Essa é conversa falada ou escrita? É escrita. O senhor quer saber o que é? Eu posso lhe mostrar aqui, inclusive. Posso ver? O senhor dá uma olhadinha. Essa parte aqui. O Márcio aqui é o Márcio Faria. Tá. E o Sérgio é o Sérgio Mendes, da Mendes Júnior. O senhor também chegou a falar com ele ou iria falar com ele? Cheguei a mencionar com ele, mas ele disse que não tinha interesse algum em conversar nada. Não chegou nem que ser uma conversa muito rápida. E o senhor falou aqui também de, deixa eu ver, alcoólico está aqui. Posso ler tudo? Sim. Nem todas são do senhor, essas do meio, né? Supostamente seria o senhor e o senhor Léo Pinheiro. Tá bom. Não, porque tem aqui o nome do Dario também, com o Dario eu não falei não. Tá. Esse trecho que o senhor leu aqui, que está na folha 4 desse relatório, que tem lá, já falei com o Márcio, falta Sérgio. Márcio, ok, não sei, falei com ele. Márcio ou quem ele determinar precisam procurar o alcoólico urgente. Estão falando dessa questão da solicitação de valores pelo senhor Ginhargelo? Correto, excelência. Alcoólico é Ginhargelo. Sim, senhor. Tem uma referência aqui que o senhor faz num trecho? Sim, são amigos o álcool e o melancia. Isso aí, se não me falha a memória, melancia aí deve ter sido correção do WhatsApp. Isso pode ser Márcio, que não trata desse assunto, encaminhando isso para o representante dele em Brasília, Cláudio Melo Filho. É a única explicação que eu tenho, se não me falha a memória. Tá. Ele fala aqui nesse diálogo, para o senhor Léo Pinheiro, diz: o clima não está nada bom nessa conversa. Sabe do que se trata? O que ele está querendo dizer com isso? Isso aí era a apreensão com relação à nossa convocação. O senhor chegou a conversar com o senhor Léo Pinheiro para saber se ele efetuou o pagamento também? Não, senhor. Sabia que ele estava fazendo também, mas não cheguei a perguntar quanto foi nem se fez. Esses 5 milhões, o senhor tem conhecimento se era uma exigência de valor somente para o senhor e para a UTC ou se também era para todos? Na época eu achei que era só para mim por causa da minha situação. Tem no processo também, nesse mesmo processo 501, 22, 98, 77, evento 1 ao 11, uma lista aqui, contribuições eleitorais. Vou lhe mostrar aqui. Não sei quem preparou isso aqui, se foi o senhor, se foi o seu subordinado. Isso veio do sistema da UTC. É essa mesmo. PRTB, DEM... Isso retratam as contribuições eleitorais. Exatamente. Que o senhor fez a pedido do senhor Ginhargelo. Perfeito, excelência. Mas isso tinha como contrapartida o senhor não ser convocado para depor na CPI? Exatamente, excelência. Então não foi uma contribuição voluntária do senhor? Não, senhor. O senhor chegou a ser efetivamente convocado? Não fui convocado. O senhor tem conhecimento como ele teria feito para cumprir essa promessa? Isso foi ele mesmo? As informações que eu tinha dada por ele é que ele tinha um controle que ele chamava de mesa e que passava, a grande maioria dos assuntos passaria por ele. Ele poderia
evitar isso. Cheguei a perguntar se podia evitar e garantir 100%, ele disse, não, garantir 100% ninguém garante, mas 90% eu garanto. O senhor chegou a falar com ele depois que o senhor fez essas 3 reuniões? Não. O senhor até mencionou já de passagem, mas assim, por que o senhor fez esse pagamento? Por que o senhor aceitou fazer esses pagamentos? Por causa do meu receio de uma explosão de um assunto tão grave como a CPI da Petrobras. Não precisa lhe dizer onde é que nós desaguamos, né? Uhum. Eu acho que são essas as questões do juízo por hora. Talvez eu faça mais algumas ao final. O Ministério Público tem alguma pergunta? Tem, excelência. Boa tarde, senhor Ricardo Pessoa. Boa tarde. No depoimento que você prestou ao Ministério Público, você informou que Léo Pinheiro havia lhe dito que de fato tomou providências para não ser convocado. Em quais circunstâncias ele lhe contou isso? Foi no primeiro encontro que eu tive com o Léo falando a respeito disso, que ele me contou sobre o Giangelo e que a gente poderia trabalhar nesse sentido. Eu também poderia estar envolvido conversando sobre isso, né? Então, você confirma que ele lhe falou que de fato ele já tinha tomado providências? Sim, já estava conversando com o senador antes. Ok. Em relação ao filho do senhor Giangelo, os extratos telefônicos que foram obtidos mediante quebra com autorização judicial aponta que, por exemplo, no dia 24 de junho de 2014, o senhor ligou para o Argelo Júnior 3 vezes. E no dia 16 de setembro de 2014, o Argelo Júnior te ligou por 4 ou 5 vezes. O que foi tratado nessas conversas com o Jorge Argelo Júnior? Seguramente o endereço do local que a gente ia se encontrar, qual era o endereço da casa no Lago Sul. Não tem outro assunto para tratar com ele a não ser esse. Ok. E você falou que ele tratou também, ele participou das reuniões de forma periférica. Perfeito. Nesse contexto, dessas ligações, dessa participação periférica, você pode dizer que ele estava ciente pelo menos do assunto que se tratava nessas reuniões? Não posso garantir isso para o senhor. Ao contrário, eu acho que ele estava ali por instrução do pai, de fazer o agendamento, como se fosse um secretário, no máximo um secretário. E ele sabia, pelo menos, o objeto da reunião? Eu não posso lhe dizer isso. Ok. Tem mais perguntas, excelência? Vou deixar a defesa do próprio acusado para perguntar ao final. Então, a defesa de Jorge Argelo. Tem perguntas? Sim, pode interromper. Já retomamos, tá?